semana nesse texto, e eu tenho certeza de que Deus tem algo grande para a nossa vida, para a vida da igreja do Senhor Jesus. Você que nos visita, nos honra com a sua presença nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando você ricamente em nome de Jesus. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículos de 12 a 17. Moisés roga a Deus a sua presença. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo, e tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te agora, me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Pai bendito, a tua palavra está lida. Eu peço ao Senhor que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade no nosso meio, para ministrar aos nossos corações a tua palavra e a tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, e nos ajuda, Senhor Deus, a entender e viver a tua palavra de acordo com a tua vontade. Nós agradecemos ao Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Nessa noite Deus nos fala a respeito de termos a certeza da tua presença conosco. Moisés, ele conhecia muito bem quem era Deus, porque ele já tinha experimentado o poder de Deus bem antes de ir para a terra do Egito, quando a palavra do Senhor nos diz que ele estava em Midian, na terra do seu sogro, cuidando do gado do seu sogro, e ele teve a oportunidade de ver a sarça ardente queimando e não consumia, e aquilo ali realmente era a presença de Deus, era o poder de Deus sendo manifestado a ele. E ele também teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, recebendo uma intimação para ir libertar o teu povo do Egito. E quando ele chega no Egito, ele tem a oportunidade de fazer alguns milagres no nome do Senhor. Ele teve a oportunidade de poder ver as 10 pragas do Egito acontecendo, e tudo aquilo ali estava servindo de experiência para a vida de Moisés. E Moisés estava sendo trabalhado, lapidado por Deus, para ser realmente um líder de qualidade, um líder que pudesse realmente temer ao Senhor e ter certeza do que estava fazendo. E Moisés então foi esse homem, um homem simples, um homem
que se humilhava na presença de Deus, um homem que sabia aonde ele queria chegar, um homem que também conhecia Deus e que sabia muito bem que sem a presença de Deus com ele e o povo de Israel seriam destruídos e derrotados antes de chegarem na terra de Canaã. E Moisés então, ele parte do Egito, saindo da casa da servidão, em busca de uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra de Canaã, uma terra prometida aos seus pais, feita a Abraão há muitos anos antes de Moisés nascer. E agora Moisés então parte com aquele inúmero povo, com aquela nação de Israel, em busca dessa terra, de tomar posse das promessas feitas por Deus. Atravessa o Mar Vermelho com poder e grande glória, é sustentado no deserto, e ele vê então a glória de Deus em todos os lugares, em tudo que faziam. O calçado não envelhecia, a roupa não rasgava, não faltava comida, não tinha higiene nenhuma no Egito, no deserto, não havia hospital, as pessoas não adoeciam, todas as mulheres que engravidavam, os seus filhos nasciam com saúde, e Moisés estava observando todas essas coisas que estavam acontecendo. E tudo aquilo para Moisés era realmente um grande aprendizado. Aleluias. Muito obrigado, Emaneide. Tudo aquilo era um grande aprendizado para Moisés. E chega um momento em que ele disse para Deus, que Deus fala para ele: vocês agora vão, eu não vou com vocês, eu vou apenas mandar o meu anjo com vocês, mas a minha glória não vai acompanhar vocês conforme tem acompanhado lá do monte, e nem na tenda. Vocês agora vão, vocês vão para a terra, vão em busca da conquista de vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês agora já têm experiência, vocês agora já não são mais crianças, vocês não são mais meninos, vocês já têm maturidade para tomar posse da terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, os nossos antepassados, os seus antepassados. Vocês agora podem ir, eu vou mandar o meu anjo. E Moisés então, ele faz uma oração a Deus, ele roga a Deus dizendo: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés tinha uma convicção muito grande, meus queridos, que sem a certeza da presença de Deus com eles nunca seriam vitoriosos, eles nunca conseguiriam atravessar o Jordão, eles nunca conseguiriam vencer os inimigos, as nações que viviam ali naquela região do deserto, antes de chegar na terra de Canaã, do outro lado do Jordão. Moisés sabia que sem a presença de Deus, a enfermidade destruiria a vida de muitos deles. Moisés sabia que sem a presença de Deus, muitos iam abandonar a fé, iam desviar dos caminhos santos do Senhor, iam voltar a praticar coisas desagradáveis a Deus. Os 10 mandamentos que eles já tinham recebido iam ficar no esquecimento, e Moisés sabia de tudo isso. E ele, como homem precavido, um homem sábio, um homem de Deus, Moisés então disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés queria ter a certeza de que a presença de Deus estaria com eles, porque aonde Deus está é sinônimo de vitória. A vitória é certa quando nós temos a certeza de que Deus está conosco nas decisões que nós tomamos,
naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pomos a mão para fazer, se temos a certeza que tem a aprovação de Deus, é vitória na certa, amém? A certeza da vitória nós temos, essa é a vitória que nós temos, e que nos ajuda a vencer o mundo, é a certeza da presença conosco, todos os dias na nossa vida, naquilo que nós vamos fazer. E Deus então disse para ele, responde para ele então, e eu irei com vocês. Eu irei com vocês, porque eu te conheço, Moisés, por nome. Olha só a intimidade de Moisés com Deus. Deus falando para ele, eu te conheço por nome, Moisés, e você achou graça. O versículo 17 me parece que diz isso. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso, que tem dito, porque porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Eu te conheço por nome, Moisés. Eu sei muito bem quem é você, Moisés. Eu sei o quanto você tem sofrido, o quanto você tem sido humilhado por esse povo, o quanto você tem padecido, o quanto você tem buscado a minha face em prol desse povo, preparando esse povo para levar para a terra de Canaã. E eu não vou abrir mão de você, Moisés. Eu vou estar com você. Eu estarei com você. Outro dia nós lemos a palavra de Deus lá em Crônicas, aonde Deus disse para o rei Asa, a mensagem minha para você é essa, do profeta para Asa foi essa, a mensagem é essa, rei Asa, Deus estará com você, enquanto você estiver com Deus. E foi justamente isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, você achou graça aos meus olhos, você é bem visto por mim, e por isso eu te farei isso. Eu te conheço por nome, e eu vou te ajudar, porque você achou graça aos meus olhos. Repete essa palavra duas vezes, no versículo 12 e no versículo 17. Deus repete, fazendo uma afirmação de que realmente Moisés, ele era vitorioso, não era pelas suas forças, não era pelo seu conhecimento, pela sua estratégia, pelo conhecimento que ele possuía, não era pelos títulos que ele adquiriu no Egito, como filho de Faraó, nada disso. Era o poder de Deus na sua vida que era grande, era a sua humildade, era o seu reconhecimento de que sem Deus ele não era nada, mas com Deus ele podia todas as coisas. Com Deus ele podia todas as coisas. E nós, queridos, que vivemos hoje no século 21, vivemos um mundo conturbado, um mundo de pecado, um mundo de decepção. Como nós temos agido como igreja diante de Deus, antes de tomar as nossas decisões, antes de fazermos as nossas petições, antes de sairmos para a batalha, o que temos feito? Temos orado ao Senhor, temos buscado ao Senhor, temos pedido confirmação da sua presença conosco, ou temos dito assim, ou com Deus ou sem Deus, eu estou indo e vou fazer, e você faz e dá tudo errado. E Deus não é culpado pelos seus fracassos. Deus nunca e nunca será culpado pelos nossos fracassos. Os fracassos do homem, o fracasso da igreja hoje, é problema da igreja, é problema de crente que não busca a presença de Deus. Quando a igreja não busca sabedoria, não busca a confirmação do Senhor, nós pagamos um alto preço. O preço é inevitável. Mas quando a igreja, quando o crente ora, quando ele roga a Deus dizendo, Senhor, eu pretendo fazer isso, confirma a tua presença comigo. Senhor, eu pretendo fazer uma viagem, confirma a tua presença comigo. Eu pretendo comprar isso, Senhor, confirma a tua presença comigo. E aí, então, se você ora e pede uma confirmação de Deus, você pode fazer, porque vai dar tudo certo. Porque o nosso Deus é um Deus que abre portas aonde não existe portas.
É o Deus que abre estrada aonde não tem estrada. É o Deus que abriu o Jordão, que abriu o Mar Vermelho, e o povo atravessou por um caminho enxuto, aonde não existe estrada. Nem ponte existe naquele lugar até hoje. Mas ali um dia passou um povo que confiou no Senhor, e que atravessou tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão a pé. E todo o povo de Israel pôde contemplar naquele dia a glória de Deus e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Quando nós somos vitoriosos, a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor também. Quando nós somos fracassados, a derrota é nossa e envergonhamos o nome de Deus. É por isso que Moisés diz: eu não vou sair desse lugar se o Senhor não for conosco. Não conte comigo, levante outro líder, mas eu não saio daqui se o Senhor não disser que vai conosco. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa também, queridos, deveria ser a oração de todos nós, todos os dias. A oração da igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo, antes de tomar qualquer decisão. Buscar a confirmação do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor. E sabe aonde que Moisés errou? Alguns sabem, talvez muitos não sabem. Moisés, ele não entrou na terra de Canaã. O povo de Israel entrou, guiado por Josué, que era auxiliar de Moisés. Mas Moisés perdeu o galardão, o privilégio de entrar na terra da promessa. Sabe por quê? Sabe aonde ele falhou? Porque no dia que Deus falou com ele: Moisés, o povo está clamando por água, eu estarei sobre a rocha, vá e toque na rocha. Moisés não pediu a presença de Deus com ele. Moisés foi na carne e tocou naquela rocha. Ele não tocou na rocha. A Bíblia diz que ele feriu a rocha, ao invés de tocar na rocha. Aquela rocha simbolizava Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Ele, ao invés de tocar, conforme Deus disse, toca na rocha e ela jorrará água. Moisés não tocou, ele feriu com ira, porque ele estava nervoso, porque ele não suportava mais a pressão, ele não estava suportando mais a pressão daquele povo, daquela nação de Israel. E ele perdeu o seu galardão, porque ele não pediu a confirmação de Deus ali naquele dia, já no finalzinho da sua vida, quando eles já estavam faltando 14 quilômetros para entrar na terra da promessa, para atravessar o Jordão. No último acampamento, ele perdeu a bênção e perdeu também a sua vida, porque quando ele pecou, Deus disse para ele: eu vou te levar até um monte, e de lá você vai ver toda a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Contempla com os teus olhos, mas para lá você não passará, aqui você vai morrer. E isso aconteceu com Moisés. Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez você está perguntando: mas pastor, Moisés era um homem que Deus conhecia por nome, tinha uma intimidade com Deus, e por que ele perdeu o galardão de entrar na terra da promessa? Ah, sim, ele perdeu porque ele quebrou uma ordem de Deus. Ele fez tudo certo, ele não tinha errado em nada, mas na hora dele glorificar o nome do Senhor, mais uma vez, antes de tomar posse da bênção, ele então negou o nome de Deus, ele envergonhou o nome de Deus. Ele fez algo que não era para ter feito, tocar com ira naquela rocha, e ele perdeu o seu galardão. Se Moisés tivesse naquele momento que Deus disse para ele: eu estarei sobre a rocha, e se ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, conforme ele diz aqui no capítulo 33, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá tocar naquela rocha, porque de mim mesmo eu não tenho poder para fazer milagre naquela rocha, fazer jorrar água daquela rocha, mas se o Senhor for comigo, Senhor, eu vou tocar naquela rocha sim, e vai jorrar água, que vai saciar esse povo, vai formar um rio nesse deserto.
Os irmãos estão entendendo como é fácil a gente perder a bênção? Você corre atrás da bênção o ano todo e por um triz você perde tudo aquilo que você investiu. Moisés só não perdeu a salvação, mas ele perdeu o galardão, porque a Bíblia nos fala que além da salvação em Cristo Jesus, cada um de nós teremos um galardão dado por Deus, segundo as obras, segundo as coisas que nós fazemos aqui nessa terra para Deus. A Bíblia nos fala de galardão. Moisés perdeu o seu galardão. Imagine você, imagine um homem, ele trabalha, ele vai, derruba a lavoura, derruba o mato, ele capina ou carpe, prepara a terra, prepara o solo, Deus manda uma chuva, ele planta, e na hora dele colher o milho, ou colher o feijão, ou a soja, ou o trigo, que é o seu para se alimentar, antes da colheita, então ele morre. Ele morre faltando 10 dias para começar a colheita, 15 dias ou 30 dias, ele morre. Que recompensa teve esse homem pelo seu trabalho? Nenhum. Tudo que ele fez ficou para os outros. E nós precisamos de tomarmos cuidado, para que aquilo que nós estamos fazendo hoje para o Senhor, não seja em vão, que o inimigo nunca tem o poder de roubar a nossa bênção, roubar a nossa alegria da salvação. A igreja precisa vigiar, a igreja precisa orar. Moisés não vigiou, e por isso ele perdeu o galardão. Mas nesse texto que Deus nos falou nessa noite, Moisés, ele deixa para mim e para você, uma atitude de um homem sábio, de não querer fazer nada, sem ter a certeza da presença de Deus conosco. Tudo aquilo que você tiver vontade de fazer, que é coisa boa, que glorifique a Deus, peça a presença de Deus com você. Não deixe, não saia de casa, sem dizer: Senhor, abençoa a minha saída e a minha chegada, confirma a minha saída e confirma a minha chegada, que a tua presença seja comigo. Peça ao Senhor para que o anjo dele esteja acampado ao seu redor, para guardar e proteger. E assim então, meus amados, nós iremos viver uma vida cristã, um cristianismo que glorifica e que exalta o santo nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, nós aprendemos nessa noite que nós precisamos de ter a certeza da presença de Deus conosco. Nós precisamos ter essa certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. O apóstolo Paulo, ele teve essa certeza da presença de Deus com ele, quando ele dizia: eu posso todas as coisas, não tem nada que eu não consiga naquele que me fortalece. Paulo teve essa experiência com Deus. Ele sabia que aonde ele ia, o Senhor era com ele. Ele passou 4 dias no mar, no frio, com fome, mas Deus estava com ele e ele não morreu. Ele foi atacado por uma víbora, por uma cobra, e ele não morreu. Ele foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, e ele não morreu, enquanto não chegou o dia dele determinado por Deus, porque ele sabia em que ele cria. E ele diz: mas eu sei em que eu tenho crido e sei que é poderoso para me guardar até o dia final. Nós precisamos, como igreja, de termos essa mesma convicção ainda hoje. Temos essa certeza de que Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus não está longe de nós. Quando a gente lê Isaías capítulo 59, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor continua estendida para o homem, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou ajudar vocês. Quando nós chamamos a presença de Deus para nós, a Bíblia diz que Ele se achega a nós. Quando nós clamamos pela sua presença, Ele se faz presente na nossa vida. Ele se faz presente nos nossos negócios, Ele faz presente no nosso casamento,
Ele se faz presente na nossa casa, Ele faz presente no nosso trabalho, Ele se faz presente aonde nós estivermos, em tudo aquilo que nós estivermos fazendo. Se buscarmos a presença de Deus, Ele diz que estará conosco, porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Clame pelo nome de Jesus, clame pela presença de Deus, clame pela presença de Deus conosco, com você, e você vai experimentar uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de transformação, de alegria na presença de Deus. Clame a Deus agora, clame a presença de Deus, antes de você fazer qualquer coisa, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A nossa vitória, ela está garantida no nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nessa noite nós possamos aprender com Moisés, de ter coragem de falar para Deus. Nós não precisamos ter medo de falar com Deus. Moisés não foi morto, não morreu porque ele falou com Deus. Não, senhores. Falar com Deus é um privilégio que Deus nos concede. É um privilégio que Deus nos concede. E que é um privilégio que não foi concedido apenas aos homens do passado, mas hoje nós podemos falar com Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos pedir, podemos agradecê-lo, podemos rogá-lo, e o Senhor vai nos atender, e Ele vai estar conosco para nos ajudar.